Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico, onde juntos podemos partilhar a Palavra de Deus. Hoje, este estudo bíblico tem como tema o último chamado e baseia-se na passagem de Mateus 25, entre o versículo 1 e o versículo 13, onde temos a famosa parábola das 10 virgens. É verdade, é uma parábola muito interessante, onde nós podemos realmente analisar e ver que lições importantes tem esta parábola para nós hoje. Sabem, aquelas 10 virgens tinham muitas características interessantes. E durante o estudo de hoje nós vamos ver quais são essas características, o que é que elas querem dizer e o que é que nos ensinam a nós hoje. Mas para isso vamos abrir a nossa Bíblia, pegar na Bíblia, abrir em Mateus 25 e vamos então ler os primeiros 13 versículos, que nos diz o seguinte. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso, que nos falta a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Temos então aqui uma parábola, uma história que Cristo contou para nos ensinar algo. Nesta história temos então 10 virgens. Todas elas esperavam um noivo. E esse noivo, quando chegou, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Mas, afinal, o que é que isto significa? Temos nesta história símbolos. E temos as virgens, temos o azeite, temos o noivo, temos a lâmpada, mas, afinal, o que é que isto significa? Para nós percebemos este texto, temos primeiro de perceber o significado dos seus símbolos. Vamos ver então, o que é que a Bíblia nos ensina que é então uma lâmpada. Vamos ver. Vamos um pouco atrás, vamos a Salmos 119 e ler o que nos diz. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Depois, também em Provérbios diz-nos o seguinte, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então o que é que estes dois textos nos dizem que é a lâmpada? O que é que significa este símbolo? Significa a palavra de Deus. E mais especificamente, a lei de Deus. Aquilo que Deus quer que nós façamos, a sua vontade. E quando nós estudamos a sua palavra, ela se torna uma lâmpada para nós, para o nosso caminho, para as nossas escolhas. Então, isto é o significado da lâmpada. Isto quer dizer que todas aquelas 10 virgens tinham o quê? Tinham a palavra de Deus. Conheciam a Bíblia. Por isso nós não estamos a referir a pessoas que não têm conhecimento bíblico. Esta lâmpada, estas virgens, representam pessoas que conheciam a palavra e conhecem a palavra de Deus. Agora o azeite. O que é que nos quer dizer então o azeite? Vamos continuar nosso estudo e ver. E em 1 de Reis diz-nos o seguinte. O sacerdote tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Era uma prática corrente nos tempos antigos, nos tempos dos reis, dos patriarcas, dos profetas, ungir as pessoas com azeite. Neste caso, temos aqui a unção de Salomão como rei de Israel. Então, para essa unção, tomou azeite, o sacerdote,
e colocou sobre a cabeça de Salomão. O ungiu. Então vemos aqui que o azeite servia para ungir. Mas o que é que isto representa? Dá-nos a resposta em Lucas, capítulo 4, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, dizia Cristo, pois me ungiu. Então o que é que a unção do Espírito Santo está então retratada? Está representada em quê? No azeite. O azeite representa então a unção do Espírito Santo sobre uma pessoa. Isto é muito importante, como vamos ver mais à frente. Já vimos então que a lâmpada representa a palavra de Deus, que o azeite representa o Espírito Santo. O que é que representa o noivo? É fácil, mas vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. João capítulo 3 diz o seguinte. João Batista está aqui a falar e diz-nos: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Por isso, antes de Cristo veio João Batista. E o que é que ele nos está a dizer? Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, referindo-se a ele, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Quem é o esposo então? O esposo é Cristo. Paulo confirma exatamente isto em 2 Coríntios, quando nos diz: Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Portanto, este noivo, este futuro marido, este marido é quem? É Jesus Cristo. Por isso, realmente, o que aquelas virgens estão a esperar é quem? Estão à espera de Cristo. E agora falta-nos ver quem representa estas virgens. Em primeiro lugar, estas virgens eram o quê? Eram mulheres. Então, primeiro vamos ver o que é que significa uma mulher. Vamos então a Efésios, capítulo 5, que diz-nos o seguinte. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Então, mulher, biblicamente, profeticamente, simbolicamente, representa o quê? Representa a Igreja de Cristo, a Igreja cristã. Então, esta mulher representa a Igreja, mas tem uma característica especial. O que é que diz? Diz que é virgem. E já vamos ver o que é que isto significa também. Mas esta mulher tem também outra característica. Esta mulher aguarda alguma coisa. Apocalipse dá-nos a resposta. O que é que ela diz? E o Espírito e a mulher dizem, vem. Este texto de Apocalipse 22 estão a falar da esperança da segunda vinda de Cristo. Do grande advento que vai ser esse retorno de Cristo a esta terra. E a esposa diz o quê? Vem. Então esta esposa, esta igreja representa uma igreja que aguarda a segunda vinda de Cristo. Portanto, é uma igreja cristã, mas também é uma igreja adventista, ou seja, uma igreja que aguarda o advento. Mas tem mais características. Elas eram o quê? Virgens. O que é que isto quer dizer? Apocalipse 14 dá-nos a resposta. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cristo para onde quer que Ele vá. Este texto fala-nos dos 144 mil. Não é o tema 2, não vamos nos debruçar sobre isso, mas representa aqueles que no tempo do fim não se irão contaminar com as falsas doutrinas de outras igrejas. Por isso é mais uma característica importante daquelas mulheres que estão nesta parábola. Elas eram virgens. Portanto, não só tinham a palavra de Deus, não só aguardavam a segunda vinda de Cristo, mas também conhecem a sã doutrina. Conhecem as doutrinas corretas apresentadas na Bíblia e não estão contaminados com outras doutrinas. Já vimos bastantes características, então, destas virgens que estão representadas em Mateus 25. Mas vamos ver ainda mais algumas. Em Apocalipse 12, dá-nos, então, um resumo do que são estas virgens, esta igreja. Diz-nos, então, Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos aqui duas características muito importantes destas mulheres. Quais eram? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Sim, o espírito de profecia também faz parte do seu conhecimento e das suas crenças. Então nós vemos realmente aqui que estas mulheres representam então uma igreja cristã, uma igreja adventista, uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e acredita no espírito de profecia. Que igreja é que será então esta? É verdade. Esta parábola é para nós. Esta parábola é realmente para todos aqueles que cumprem estas características e estes requisitos. É para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus. Aqueles que realmente vivem de acordo com o que está escrito. E aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Pois bem, mas o que é que elas representam como virgens neste texto exatamente, literalmente, no tempo de hoje? Será que é uma igreja? Será que é uma instituição? Paulo dá-nos a resposta. E ele diz o seguinte em Colossenses, capítulo 1. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, esta mulher tem um corpo, este corpo representa quem? Vamos ver. Continua-nos o texto, agora em Romanos 12, que diz-nos o seguinte. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? Membros. É verdade. Esta parábola de Mateus 25, estas virgens representam individualmente todos os seus membros. Estas virgens não representam pessoas do mundo, não representam pessoas de outras igrejas, não. Todas as 10 virgens representam individualmente cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então nós vemos aqui que a parábola das 10 virgens, é uma parábola específica para este tempo do fim. E é uma parábola muito importante para que nós possamos compreender de que lado nós estamos. Será que nós somos virgens loucas? Ou será que nós somos virgens sábias? Vamos ver. Vamos estudar as características destas virgens e vamos ver nós, individualmente, de que lado nós estamos. Sabem, vimos que estas virgens somos nós, individualmente. Que são aqueles que, então, guardam os mandamentos de Deus. São aqueles que têm o testemunho de Jesus. São aqueles que não se contaminaram com falsas doutrinas. Também são aqueles que guardam a segunda vinda de Cristo e têm a palavra. Estudam, de facto, a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que as virgens loucas não tinham nenhuma destas características, mas também tinham. Também aguardavam o Senhor e cumpriam com todas estas características. Então o que é que fazem delas virgens loucas? Qual a diferença entre as virgens loucas e as sábias? Será muito importante vermos qual é essa diferença. Mas vamos então voltar ao nosso texto de Mateus 25 e vamos ver versículo a versículo o que é que nós podemos aprender e pôr em prática hoje. Mateus 25, 1 diz-nos então. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que é que este texto começa com a palavra então? Porque anteriormente, no capítulo 24, temos então o sermão profético de Cristo, onde ele fala sobre os sinais do tempo do fim. E agora diz que, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, como sendo uma continuação, então, do capítulo anterior. Então, vemos que esta mensagem é para agora, para o tempo do fim. Virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 2 diz-nos então: E 5 delas eram sábias, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as sábias levaram azeite e suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Antes de continuar, queria fazer uma pergunta que pode parecer um bocado estranha.
que é: as virgens tornaram-se loucas por não levarem o azeite, ou por serem loucas, não levaram o azeite. Perceberam a pergunta? Como é que é a pergunta? As virgens tornaram-se loucas por não ter levado o azeite, ou as virgens já eram loucas e por isso não levaram azeite? Qual será a resposta? É muito interessante, não é? Pensamos nisto. Mas o mais importante ainda é percebermos que estas virgens, por serem loucas, não estavam preparadas. E o que é que isto quer dizer? Vamos ver. Eu tenho aqui um quadro que podemos ver então, um quadro que nos fala então de virgens loucas e de virgens sábias, ou insensatas e prudentes, dependendo então da tradução que possam estar a usar. Mas neste quadro vamos poder ver várias características que distinguem umas das outras. Já vimos todos eles que são cristãos, que estudam a palavra de Deus, que acreditam nos mandamentos, que guardam a segunda vinda de Cristo. Todas elas têm essas características. Mas agora vamos ver as características que as separam, que as dividem, para podermos ver de que lado nós estamos. E primeiramente vamos então ao livro de Isaías. Isaías 26 diz-nos o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor. Cristo é esta rocha. Tendo isto em vista e em mente, vamos ler então outra parábola que se encontra em Mateus 7, que nos diz o seguinte. Reparem bem nas características que estão aí sublinhadas no texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem que é? A um homem prudente, a um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então nós temos aqui já duas características muito importantes. O que é que temos aqui? Temos que, por um lado, sábios são aqueles que ouvem e põem em prática. Loucos, insensatos, são aqueles que ouvem e não põem em prática. Então, aqui no nosso quadro, nós podemos ver então que os sábios põem em prática os ensinamentos da Bíblia. Já vimos que todos estudam a Bíblia. Todos aceitam a Bíblia como sendo verdadeira. Mas uns que a põem em prática e os outros não põem em prática. É uma característica muito importante. Vamos continuar. Agora vamos ao livro de Jeremias. Jeremias 5 diz o seguinte: tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. E estes são apenas pobres e quê? Insensatos, loucos. Não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Então, voltando ao nosso quadro, podemos continuar a preenchê-lo. E então vemos que os sábios aceitam as repreensões do Senhor. E aceitam no sentido que mudam o seu procedimento. Arrependem-se do seu procedimento. E colocam a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Os loucos, o que é que os loucos fazem? Não aceitam a repreensão. Não se arrependem. Não mudam o seu procedimento. Já temos então 3 características que distinguem os sábios dos loucos. Pôr em prática o que a Bíblia ensina. Aceitar uma repreensão, mudar o seu comportamento, arrepender-se dos seus maus caminhos. Podemos ser todos membros da igreja. Podemos ser todos, estar todos sentados nos mesmos bancos. Compreender que a Bíblia, que o Espírito de Profecia, são fontes inspiradas por Deus. Podemos aguardar a segunda vinda de Cristo, mas podemos lá estar sentados e ser loucos em vez de ser sábios. Mais características. Vamos continuar este nosso estudo. Vamos continuar a preencher o nosso quadro e agora com Provérbios 10, 8, que nos diz o seguinte: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Então, neste nosso quadro, o quarto ponto é então que os sábios aceitam os mandamentos e os loucos
não aceitam os mandamentos. Mas o que é que isto quer dizer? Então não vimos que todos eles têm a lâmpada, ou seja, todos eles têm a palavra de Deus, têm a lei de Deus? Sim. Uma coisa é eu saber a lei de Deus. Uma coisa é eu saber exatamente o que Deus quer que eu faça. E outra coisa é eu viver exatamente uma vida de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa é eu saber o que é verdade. Outra coisa é eu praticar a verdade. Uma coisa é eu olhar para os escritos e dizer, muito bem, e eu tenho que fazer o que está aqui. A minha vida tem que demonstrar nos meus atos exatamente aquilo que eu acredito. E outra coisa é eu saber, mas no interior muitas vezes vacilar. Mais uma característica que distingue então os sábios dos loucos. Continuando este nosso estudo, vamos agora a Provérbios 14:16, que nos diz o seguinte: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então, mais uma característica muito importante. Um sábio, aqui no nosso quadro, um sábio então desvia-se do mal, enquanto um louco confia na sua própria força. Acha-se autoconfiante e então não se desvia do mal. O que é que isto quer dizer, desviar-se do mal? Sabem, o Senhor ensina-nos que nós não nos devemos colocar em situações em que possamos ser tentados. Como assim? Por exemplo, ir a um local que sabemos que poderemos sofrer tentações, ou fazer alguma coisa que sabemos que poderemos sofrer tentações, ou simplesmente ver alguma coisa que sabemos que podemos estar a arriscar e a sofrer tentações. O sábio o que é que faz? Desvia-se do mal. E não vai a esse sítio, não vê isso, não faz isso. Enquanto um louco confia na sua própria força. E se calhar está a ver alguma coisa que não deve e diz assim, isto não me afeta, eu sei perfeitamente que isto não está correto. Mas a Bíblia diz que um sábio desvia-se do mal. Próxima característica temos então em Tiago, capítulo 3, que nos diz a seguinte, no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? O que é que ele faz? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Outra característica muito importante que distingue então os sábios dos loucos. Dentro da igreja, qual é essa característica? Vamos aqui ao nosso quadro que nos diz que os seus atos o demonstram, as suas boas obras revelam quem eles são. Enquanto que os loucos ou os insensatos, os seus atos não revelam de facto que estão a viver a vida de acordo com a palavra de Deus. Portanto, as obras são um reflexo de quem somos e não o contrário. As obras são de que realmente mostram quem é um verdadeiro cristão, um sábio, um prudente, ao invés de um louco e um insensato. Mas temos mais uma característica. E esta característica, prezados, é a mais importante. Esta é a característica que faz toda a diferença na nossa história, nesta parábola das 10 virgens. Mas antes de percebermos qual é essa característica, vamos continuar com o nosso texto porque ainda temos alguns detalhes importantes para aprender. Ao continuar então, agora no versículo 5, diz-nos o seguinte: o noivo, ou seja, Cristo, demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Então nós vemos aqui que os loucos, os insensatos, adormeceram. Mas os sábios e prudentes ficaram acordados à espera do noivo. É o que nos diz o texto? Não. O texto diz que todos os membros adormeceram. E isto é uma realidade. A igreja de Laodiceia, todos estão a dormir. Isto é uma profecia bíblica e que nos mostra realmente como nós estamos hoje. Todos sábios e loucos. Estamos adormecidos. Se calhar é o tempo de nós percebermos realmente esta parábola. E se calhar é o tempo de nós despertarmos. Porquê? Porque quando nós estamos a dormir, algo acontece. Vamos ler o que nos diz Mateus 13, outra parábola que nos dá um ensinamento importante para compreendermos então o que quer dizer e o que é que acontece quando os membros adormecem. Diz-nos o seguinte: mas dormindo os homens,
veio o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? É Satanás. E o que é que Satanás fez? E semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do inimigo. Então nós vemos que quando estão a dormir, o que é que acontece? Satanás traz o joio para dentro da igreja. É uma realidade. É o que o texto nos ensina. E continua então o texto. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Só no fim do mundo serão separados o trigo e o joio. Por isso, neste momento, nós vivemos numa altura em que todos estão juntos. Assim, finalizando o nosso texto, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, se estamos a dormir, se estamos adormecidos, qual é o próximo passo? O apóstolo Paulo dá-nos a resposta em Efésios 5, que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios. Só quando nós compreendemos verdadeiramente a parábola das 10 virgens, só quando nós compreendemos verdadeiramente quem são os sábios, quem são os loucos, se nós somos sábios ou se somos loucos, como é o nosso procedimento, em que é que nós realmente acreditamos? Será que nós pomos em prática aquilo que nós realmente acreditamos? Só quando nós compreendemos a nossa condição, estas palavras de Paulo podem ser uma realidade e possamos realmente despertar desta letargia e nos levantar para vivermos de acordo com a nossa fé. O texto continua e no versículo 6 diz-nos então a seguinte: porque um dia, muito em breve, isto será uma realidade. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Estaremos nós prontos para este encontro? Estaremos realmente prontos para isso? Sabem, no versículo 7, nós temos uma pista muito importante. O versículo 7 diz o seguinte: então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Portanto, quando disseram, eis que vem o noivo não chegou. O noivo era iminente, ou seja, a sua chegada estava iminente. Então, quando as virgens repararam que a vinda de Cristo estava bem à porta, quantos vão acordar? Todos vão acordar. Toda a gente se vai aperceber, dentro da igreja do Senhor, que Cristo realmente está às portas. E todos vão tomar providências. O que é que eles vão fazer? Vão preparar a sua lâmpada. Para nós percebermos a característica mais importante entre as virgens sábias e as virgens loucas, temos que saber o que é que significa isto. Preparar as lâmpadas. E por isso, nos próximos minutinhos, vamos ver rapidamente o que é que isto quer dizer. Em primeiro lugar, a palavra que lá está no original grego é a palavra cosmio. O que é que esta palavra quer dizer? Foi traduzida para português para preparar. Esta palavra aparece noutros 2 versículos. Vamos ver quais são esses 2 versículos para podermos perceber o que é que isto quer dizer. O primeiro é em Lucas 11, que nos diz o seguinte: voltarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, acho-a varrida e adornada. Ou seja, esta palavra cosmio é aquela palavra que está ali sublinhada e foi traduzida para o português como adornada. Imaginemos que estamos à espera de visitas em nossa casa. Sabemos que amanhã ou no outro dia qualquer, alguma visita vem à nossa casa. Então o que é que nós fazemos? Deixamos a casa toda desarrumada. É isso? Não. Nós vamos, olhamos, vemos o que é que está desarrumado, o que é que está fora do sítio e arrumamos a casa, pomos a casa pronta para receber uma visita. É isto que esta palavra quer dizer. Ok? Preparar algo para alguma coisa. E neste caso, chegou a casa e a casa estava varrida, estava pronta. Pronta, estava cosmeo. É este o significado desta palavra.
Outro texto é em Apocalipse 21:2, que nos diz o seguinte: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada, cosmio, para o seu noivo. Ou seja, João olhou naquela visão e viu a nova Jerusalém pronta para receber os santos. Vinha esta palavra que foi traduzida para o português como ataviada, é, mais uma vez, a palavra cosmio. Vinha pronta, vinha preparada para realmente receber aqueles que um dia vão obter a salvação. Mas o que é que as pessoas faziam há 2000 anos atrás, quando tinham que preparar uma lâmpada? Sabem, em primeiro lugar, a lâmpada tinha de facto de ser preparada. Mas o que é que queria dizer há 2000 anos atrás alguém pegar numa lâmpada e a preparar? E eu tenho aqui uma lâmpada que, supostamente, tem 2000 anos de existência, aproximadamente. Trata-se de uma lâmpada do período herodiano e, apesar de ter sido bastante difícil, adquiri esta lâmpada em Jerusalém, na loja Museu de Jerusalém. E após ter esperado cerca de 3 meses pela autorização do governo de Israel para poder tirar a lâmpada do país, finalmente recebi então este artigo em casa. Pela forma e realmente pela estrutura desta lâmpada, os arqueólogos colocam-no datada como sendo do período herodiano, mais ou menos período contemporâneo de Cristo. E provavelmente era uma lâmpada de um judeu. Porquê? Porque tem apenas figuras geométricas. Se fosse uma lâmpada romana, provavelmente teria outro tipo de representações. Muito bem. Então, o que é que consistia preparar a lâmpada? Em primeiro lugar, esta lâmpada tinha azeite, que era colocado por este orifício aqui, e tinha um pavio deste lado. Ora, muito bem. Este pavio, depois de apagado, quando era preciso voltar a acender, podia ser necessário aparar o pavio. Porquê aparar o pavio? Porque como ele muitas vezes ficava bastante chamuscado, era mais difícil atear então o pavio. E para isso o pavio tinha muitas vezes que ser aparado. Reparem que esta linguagem é uma linguagem que nós podemos compreender alguma coisa. De facto, nós, como cristãos, como pessoas que devemos ser sábios perante o Senhor, muitas vezes também temos que ser aparados. Muitas vezes Deus tem que nos limar as nossas arestas. E muitas vezes Ele o faz na nossa vida. Muitas vezes não compreendemos porquê, mas de facto é uma realidade. E elas, então, além de terem que aparar o pavio, também tinham que limpar, tinham que adornar, porque de facto era um objeto bastante importante para aquele tempo. Mas que mais coisas nós podemos aprender com isto? Sabem que é muito, muito importante nós percebemos o que é que isto nos traz para hoje em dia. Sabem que 1 de Pedro nos mostra, então, como é que nós devemos de limpar, adornar a nossa lâmpada. Como é que nós devemos realmente proceder na nossa vida. Vamos ver o que diz então em 1 Pedro, capítulo 3, que nos diz assim: Semelhantemente, vós, mulheres, mas já vimos que mulheres representa a Igreja e individualmente representa quem? Cada um de nós, membros da Igreja. Que o nosso enfeite, neste caso o texto diz, o enfeite delas, não seja o exterior. No frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no corruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Então, o que é este limpar, adornar a lâmpada? É, de facto, criar em nós um espírito manso e quieto. Representa em nós a nossa santificação. O nosso processo de realmente colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E quando aquelas virgens acordaram, com a iminência da vida de Cristo, todas a reparar, bem, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que estar prontas para quando vier o Mestre.
mas 5 não estavam prontas. Assim como quando vier Cristo, uns vão estar prontos e outros não vão estar prontos. Sabem que este objeto servia para dar luz. Da mesma maneira, tu e eu somos convidados por Cristo para dar luz. Para que os outros possam ver em nós o seu caráter. Para que os outros possam ver em nós a semelhança de Cristo. O texto de Lucas diz-nos exatamente isso. Lucas 8 diz-nos: ninguém, pois, acende uma lâmpada e a cobre em algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a sua luz. É um facto. Nós devemos realmente olhar e ver a luz que sai da lâmpada. E nós, como lâmpadas de Cristo, devemos emanar essa luz. Neste momento, se calhar, estamos apagados. E neste momento, se calhar, é a altura de despertarmos e voltarmos a brilhar. O último passo de preparar a lâmpada era encher, mesmo antes de a acender, era encher então a lâmpada com azeite. Azeite é o combustível de tudo isto. E o azeite é a parte mais importante. A lâmpada podia estar toda bonita, toda bem enfeitada, como nova, podia ser acabada de comprar. Podia ter um pavio também novo, de melhor qualidade, mas se não tivesse o combustível, se não tiver aqui o azeite, não dá nenhuma luz. Para nada serve. A sua função não é exercida, não é executada. Por isso, a característica mais importante de preparar a lâmpada é o quê? O colocar o azeite. E como já devem ter percebido, essa foi a característica que definiu quem eram os loucos e quem eram os sábios, quando se aproximou a vinda do noivo. E por isso nós vamos terminar este estudo para perceber realmente então esta característica. Para que é que ela serve? E se calhar pensaremos, estará ela em falta na minha vida? Vamos ler. Mateus 25 e do versículo 8 ao 9 diz-nos o seguinte: E as loucas disseram às sábias: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as sábias responderam dizendo: Não seja caso que nos falta a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e comprai-o. Então, vemos que a última característica, a mais importante, é que os sábios perante o Senhor são aqueles que têm o Espírito Santo em si. São aqueles que agem de acordo com a vontade de Deus e orientados pelo seu Espírito. Mas os loucos são aqueles em que o Espírito Santo neles se extinguiu. Sabem, e voltando aqui para o nosso quadro, para que a última característica seja uma realidade, para que possamos ter o Espírito Santo em nós, todas as outras características se têm que cumprir. Isto não é eu ter o Espírito Santo e não querer saber das outras características. Não. Tudo isto tem que ser uma realidade na minha vida. Tudo isto tem que ser uma realidade na tua vida, se queremos de facto ter o Espírito Santo. Se queremos ter a nossa lâmpada com azeite. Porque isto vai fazer a diferença na nossa vida espiritual. E isto poderá ser a grande diferença que poderá fazer-te uma pessoa preparada para a vinda do Senhor, ou não. Sabem, este azeite servia para dar luz. E este azeite hoje, na nossa vida, representa uma característica muito importante de um verdadeiro cristão. Lucas dá-nos a resposta. Vamos ler o resto do texto que não lemos ao bocado e perceber o que é que isto quer dizer. Porque o texto em Lucas, Cristo diz-nos o seguinte: o Espírito do Senhor e este azeite que nós devemos ter é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. É verdade. Nós só poderemos dar luz. Nós só podemos realmente iluminar a nós e aos outros se o evangelismo for uma realidade na nossa vida. Mas nós podemos dizer, mas eu não tenho jeito para isso, para falar aos outros. Sabem, um cristão, um sábio,
que cumpre todas as características que estivemos a ver, não conseguirá estar sem evangelizar. Aquilo que o coração está cheio, disso fala a boca. E realmente, se estivermos cheios do Espírito Santo, não o poderemos conter dentro de nós. E a nossa vida, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, não importa, efetivamente, iremos dar cumprimento a estas palavras de Cristo e levar o Evangelho eterno aos outros. Porque diz-nos em Provérbios 11:30, o fruto do justo é a árvore da vida. Sim, os justos um dia terão acesso à árvore da vida. E o que ganha almas, aquele que trabalha em prol da salvação dos outros, é o quê? É sábio. Isto é o que distingue verdadeiramente um sábio de um louco. Aquele que vive de acordo com a vontade de Deus e trabalha para a sua causa. Porque este texto e esta parábola, para alguns, não termina da melhor maneira. E a partir dos versículos 10, diz-nos o seguinte: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois, vieram também as outras virgens, e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Já imaginamos o que é que será? Nós estamos toda a nossa vida na igreja correta, acreditando nas coisas certas, sabendo a vontade de Deus, a lei de Deus. E ser um membro desta igreja, batizado há 10, 20, 30, 50, 60 anos. E no fim, Cristo nos dizer: não vos conheço. Haverá situação mais triste do que esta. Sabem, Naum diz-nos: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Só aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Só aqueles que colocam a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Não apenas conhecem a palavra de Deus, mas que realmente confiam na sua palavra e confiam na sua vontade. Um dia serão sábios perante Deus. Apocalipse 19 diz-nos um texto muito importante para o tema de hoje. E diz-nos o seguinte: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Irmão, estás tu pronto para a chegada do Cordeiro? Estou eu pronto realmente para este grande acontecimento? Será que pusemos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus? Será que pegamos na nossa Bíblia, olhamos para esta parábola em Mateus 25 e compreendemos o significado disto? Será que eu sou representado pela Virgem louca ou pela Virgem sábia? O meu desejo é que cada um de nós possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Possa compreender o verdadeiro significado desta palavra e, acima de tudo, possa estar pronto para a vinda de Cristo. Porque um dia, como diz Paulo, e isso farei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. É hoje, é agora, é a hora de despertar. O tempo de dormir já passou. Estamos nós a preparar a nossa lâmpada? Estamos nós realmente a nos ungir com o Espírito Santo e viver realmente a nossa vida de acordo com a sua vontade? Porque existe uma promessa para quem o fizer. E vamos terminar o estudo de hoje com essa promessa. Daniel 12:3 diz-nos o seguinte: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Espero que possas ser um destes sábios. Que um dia possas viver eternamente com o Senhor.
que aqui nesta terra realmente possas refletir a luz de Cristo e o seu caráter. É a minha oração para ti, é a minha oração para mim. Amém.